Salve amigos! Hoje eu venho fazer aqui um review de duas lanternas de cabeça, duas headlamps. Essas lanternas de cabeças aqui eu já estou utilizando elas há mais ou menos uns 6 meses e hoje então eu resolvi fazer um review aí para quem tiver na dúvida aí em comprar uma lanterna de cabeça. Vai ter aí pelo menos mais duas opções aí para avaliar na hora da compra. Essas duas lanternas são de uma marca francesa chamada Bial. Essa marca francesa é uma marca bem tradicional lá na França, bem conhecida. Eu confesso que não conhecia aqui no Brasil, conheci justamente o dia que resolvi comprar, fazendo pesquisa no site aí que eu comprei. Gostei bastante, resolvi apostar mesmo, não tendo certeza assim, não tendo feedback de nenhum review, de nenhum site especializado sobre elas, e a minha aposta foi legal porque eu gostei bastante. Tô gostando, na verdade, do resultado delas. Vamos falar primeiro sobre essa aqui e depois a gente já fala sobre a outra. Essa aqui é o modelo FF120. Esse modelo FF120 ele é composto por um LED central e dois LEDs laterais. Onde esse LED central é o LED principal, onde a gente tem o maior foco de profundidade, certo? E esses dois LEDs laterais aqui é onde a gente tem aquele foco de amplitude, onde a gente consegue ter um campo de visão iluminado maior, certo? Tanto essa lanterna quanto a outra, elas são IPX6, isso quer dizer que elas não são à prova d'água, no sentido da gente poder mergulhar com elas ou mergulhá-las na água, mas elas resistem muito bem à chuva, né? O IPX6 ele já tem aí uma resistência à água com relação à chuva muito boa, então a gente pode pegar chuva com elas aí tranquilamente que não vai ter problema. Elas trabalham com um sistema de colocação de pilha, que é o modo rápido. Caso a gente haja necessidade, a gente pode fazer essa colocação apenas acionando essa travinha aqui, abrindo com apenas uma mão. Trabalham com 3 pilhas AAA, certo? Aqui a gente consegue ver um anel de vedação em volta dela quando a gente fecha, então, certo? Esse anel ele é responsável por fazer a vedação, então, e permitir que a gente consiga pegar chuva com elas. Aqui a gente tem a regulagem, né, para a gente jogar o foco da lanterna mais para baixo ou mais para frente quando ela está na nossa cabeça. É uma lanterna bastante confortável, leve. Essa aqui ela vai ter o peso dela sem a pilha de apenas 60 gramas. Com as 3 pilhas ela vai para 96 gramas, certo? Então uma lanterna bem leve, bem confortável. A gente consegue colocá-la assim na cabeça, ela não fica caindo sem ter necessidade de apertar muito e ficar incomodando. Muito legal. Ok? É uma lanterna bem resistente, apesar de ser de plástico, mas é um plástico muito forte, muito resistente. A gente já deixou até dar uns tombos nelas aí, não teve problema nenhum, certo? É uma lanterna também que assim tem uma autonomia relativamente boa, né? Principalmente para o meu estilo de acampamento, que é no máximo aí 3 dias com 2 pernoites, né? Um jogo de pilha consegue aguentar bem 2 noites tranquilamente. Ok? Aqui a gente tem até as especificações dela na caixa aqui. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, com a lanterna central no modo máximo, a gente vai ter aí 100 lumens, certo? Com uma profundidade de 100 metros. O uso contínuo aqui, ele não está falando o quanto que ela dura no uso contínuo, mas eu acredito que deva ficar aí por volta de umas 3 horas usando o modo máximo direto. Talvez um pouquinho mais. No modo médio, a gente vai ter aqui uma potência de 47 lumens, né, a uma distância de 80 metros de profundidade, ok? E com uso contínuo, aguentando aí 4 horas seguidas de uso contínuo, ininterrupto. Detalhe que se a gente ficar, por exemplo, intercalando usa e para, pode chegar até 78 horas, ok? Lá no modo máximo, se a gente ficar também no uso acende, apaga, pode chegar até 50 horas. E no modo econômico, a gente tem aí então 30 metros de profundidade, com apenas 6 lumens de potência, podendo chegar até 240 horas de uso, certo?
100 metros de uso, para mim, está mais do que suficiente, porque eu não faço nenhuma atividade assim com velocidade à noite. À noite o que eu faço é caminhar nas trilhas, mas a uma velocidade média aí de no máximo 5 km por hora. A velocidade normal aí gera em torno de 2,5 a 3 na noite. E então, sem lume está muito tranquilo. Eu dificilmente utilizo o modo máximo aí quando eu estou caminhando, a não ser que, por exemplo, eu vá caminhar numa mata muito fechada e eu queira ter um pouco mais de segurança, então eu vou jogar aí o modo máximo, mas mais para efeito de segurança do que para efeito de necessidade, propriamente dito. Então, essa lanterna aqui, na verdade, é minha esposa ou minha filha que costuma utilizá-la. Eu não utilizo muito ela, eu utilizo mais o outro modelo, o FF150. Eu vou fazer uma demonstração rapidinha aqui para vocês dos modos, né, que a gente pode trabalhar com ela. Eu vou tirar aqui a luz para a gente ver. Então aqui, apertando uma vez no botão, nós temos aqui a luz principal no foco médio. Apertando uma segunda vez, a gente tem lá o foco máximo, e uma terceira vez o modo econômico. Apertando então uma quarta vez, a gente tem aqui o modo médio das duas lanternas laterais, o modo mais fraco, certo? E aqui a gente tem o strobe no centro. Apertando uma quinta vez, então a gente vai ter aí então o desligamento. Detalhe que se a gente apertar o botão e esperar um determinado tempo, quando a gente apertar novamente, ela vai desligar, ela não vai entrar no outro modo. Então isso aí é uma coisa que eu acho bastante legal, porque, por exemplo, a gente coloca um modo e a gente faz alguma coisa, e sempre que a gente tem que desligar, quer desligar a lanterna, a gente tem que ficar apertando os outros modos para poder então finalizar tudo. E essa aqui não, tanto essa quanto o outro modelo, se a gente liga e deixa um tempinho, não sei a quantidade de tempo que a gente tem que deixar, mas a gente deixa um tempinho, e quando a gente aperta uma segunda vez, olha lá, a gente desliga a lanterna. Vou acender aqui. Aqui ela mostra pra gente aqui os modos, né, que eu falei para vocês que a gente pode trabalhar, que é a potência máxima, a potência média, o modo econômico, certo? Das luzes laterais aqui, e a potência máxima, média e modo econômico da luz central. Ok? Então é uma lanterninha bastante legal. Eu confesso que eu não utilizo muito ela, né? Eu utilizo mais a outra, mas é uma lanterninha muito legal. Vamos passar para outra aqui agora. Esse modelo aqui, que é o modelo FF150, ele é um modelo um pouquinho mais elaborado do que a outra. Ele tem dois LEDs principais de iluminação e tem um terceiro LEDzinho vermelho aqui em cima. Essa aqui tem o mesmo esquema, né? Trabalha também com 3 pilhas do tipo AAA, um anelzinho de vedação aqui, um modo de abertura rápido que a gente consegue fazer apenas com uma mão. Essa aqui, diferentemente daquele outro modelo, a gente vai ter 2 botões aqui em cima. Então, a gente pode trabalhar somente com um LED, ou com outro, ou com os 2 LEDs em conjunto. Isso aqui é bastante legal, porque quando a gente necessita de muita luminosidade, a gente pode então estar acionando os 2, que a gente vai ter aí uma luminosidade perfeita. Essa aqui ela tem 150 lumes, né? O modelo já indica, FF150, ela vai ter 150 lumes. E vai ter aqui vários modos que a gente pode então estar utilizando, trabalhando com ela. Nesses modos a gente vai ter aqui as 3 opções, né? Que é no modo onde a gente utiliza os 2 LEDs, o LED principal de foco de profundidade e o LED de foco de abertura, de luminosidade de abertura. Vamos começar por esse aqui. No modo então total, nós temos aí 150 lumens de potência, uma potência muito boa, onde a gente consegue trabalhar até 5 horas com uma profundidade de 60 metros. No modo onde a gente tem somente esse LED aqui da direita, a gente vai ter aqui o modo máximo dele. A gente vai ter 110 lumens com uma profundidade de 60 metros, e se a gente trabalhar com ele direto, a gente vai ter aí uma autonomia de 2 horas. Mas aí vocês vão falar, pô, mas 2 horas é pouco, é muito pouco, mas dificilmente a gente precisa trabalhar nesse modo máximo aqui direto. Qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar aí no modo máximo.
certo? Então, por exemplo, a gente não fica também com a lanterna ligada o tempo todo, a gente liga, desliga, liga, desliga. Então, se a gente ficar assim, normalmente, né, a gente consegue trabalhar até 10 horas trabalhando com a lanterna aqui nesse modo máximo, né, utilizando, parando, ok? O modo médio, a gente vai ter aí 3 horas de autonomia, isso aí para modo contínuo, tá, pessoal? Se a gente trabalhar com a lanterna ligada direta no modo médio, a gente vai ter aí 50 lumens de potência a uma profundidade de um foco de 30 metros de distância. Ou se a gente trabalhar aí no modo médio, intercalando entre ligar e desligar, a gente pode ter até 30 horas de uso da lanterna. E no modo econômico, a gente vai ter aí 5 lumens de potência com 10 metros de profundidade de luz e podendo chegar até 180 horas de uso da lanterna. Esse outro LED aqui, o menorzinho, a gente vai, que é o responsável por dar a abertura, né, a luz de abertura, a gente trabalhando com ele no modo máximo, contínuo, a gente pode ter aí 3 horas de uso a 50 lumens com 10 metros de profundidade. Então, apesar dele ter uma abertura bem legal, ele ainda consegue jogar a 10 metros de profundidade, de distância ainda, a luz. E se a gente trabalhar com ele intercalando, ligando, desligando, a gente pode ter aí até 30 horas de uso da lanterna. E no modo econômico a gente vai ter aí 5 lumens, né, com 5 metros de distância, de profundidade, podendo chegar até 180 horas de uso, né, nesse uso aí, parando, utilizando. A experiência que eu tenho, pessoal, é o seguinte, né, a minha rotina de acampamento é de no máximo 3 dias de acampamento com 2 pernoites. Geralmente um conjunto de pilhas dá para eu trabalhar um acampamento tranquilamente. Eu consigo trabalhar aí as 2 noites do acampamento utilizando bastante a lanterna, intercalando entre esses modos aí, né? De vez em quando jogo a potência máxima, reduzo a potência. Eu consigo trabalhar então aí geralmente 2 acampamentos, né? O que para mim não faz a menor diferença, porque, por exemplo, eu tenho 9 pilhas para essa aqui, só para essa aqui eu tenho 9 pilhas, um conjunto de 3 conjuntos de 3 pilhas recarregáveis, eu levo todas elas sempre carregadas, então se eu precisar ficar a noite inteira com a lanterna ligada no modo, intercalando aí entre os modos máximos, eu consigo ficar tranquilamente, né? Mas normalmente a gente vai utilizar a luz aí entre 7 horas, que é a hora que já encerrou mesmo, em mata fechada um pouquinho mais cedo, mais ou menos umas 6 horas a gente já precisa da lanterna, até umas 11 horas, meia-noite no máximo aí. Então a gente vai ter aí no máximo 5, 6 horas de uso da lanterna, porque aí a gente já está cansado, já vai dormir também, então é bem tranquilo. Caso fosse necessário, né, utilizar durante um período maior, sim, durante vários dias, sem ter como carregar as pilhas com eletricidade, eu tenho também carregadores solares que dá para dar uma ajuda aí. Não vou dizer que vai carregar para vocês aí para a gente trabalhar direto com a lanterna, mas pelo menos eu vou ter uma quantidade de energia suficiente que vai me permitir ter alguma luz de noite, alguma luminosidade com a lanterna à noite, caso haja necessidade. Eu vou mostrar para vocês agora aqui todos os modos que a gente pode trabalhar com ela. Vou cortar a luz aqui. Essa aqui também ela não vai estar. Então aqui eu estou usando o foco principal da direita, né? No meu caso aqui o da esquerda, da direita para vocês. Eu tenho aqui, ela não vai estar também tão forte porque eu utilizei no último acampamento e não recarreguei as pilhas ainda. Então eu liguei, parei um pouquinho, se eu apertar o botão de novo ela vai desligar. Mas vamos lá, então eu tenho aqui esse modo aqui, quando ele entra no modo padrão, aqui ele está no modo mais forte e aqui está no modo econômico, que é um modo bem legal, dá pra gente ler um livro, por exemplo, dentro da barraca ou na rede, dá para ler um livro com ele tranquilamente, certo? Então aqui desliguei, agora eu vou acionar o botão da direita aqui, que é o LED menor, que é o LED que é responsável por dar mais abertura de luz aí. Então aqui eu tenho o primeiro modo, desliguei, dei um tempinho, né? Vou colocar aqui em sequência o primeiro modo, o modo mais fraco, e aqui entra o LEDzinho vermelho
e se eu apertar entra o strobe do LED vermelho, certo? Desliguei. O legal é que ela tem um indicadorzinho aqui de bateria fraca. Olha lá, olha, então, como a bateria está fraca, ela está piscando aqui embaixo. Ela tem um indicadorzinho dizendo que tem que repor a bateria. Uma coisa legal, tanto nessa lanterna quanto na outra, é que ela não acaba a bateria de vez, certo? Ela vai reduzindo a luz, reduzindo, até realmente não ter mais bateria. Mas mesmo assim, se a gente der um tempo e depois ligar, ela consegue ainda, a gente consegue caminhar mais um pouco, utilizar a lanterna mais um pouco aí no modozinho econômico. Ela já entra no modo econômico dela mais fácil. Então eu vou desligar aqui. E agora eu vou ligar os dois modos, ó. A gente teria lá então os 150 lumens. Aí a gente vai regulando aqui entre os dois. Ó, luz vermelha e luz branca, o strobe aqui das duas luzes, e aqui a gente tem então, finaliza a iluminação. Então é isso aí, pessoal, queria fazer só esse reviewzinho para vocês aí dessas duas lanternas, marca francesa Bial. Quem tiver aí com dúvida aí entre comprar, né, alguma lanterna, então tá aí, ó. Utilizo essas lanternas aqui, comprei assim na aposta, estou gostando bastante das duas, muito boas as duas lanternas, leves, bem funcionais aí, estou gostando bastante. Fica mais essa opção aí para quem tiver precisando comprar aí uma headlamp e tiver na dúvida aí entre qual headlamp comprar. Não vou falar aqui sobre preço porque como são produtos importados e o dólar, né, varia muito, então eu poderia estar falando um preço aqui que está completamente fora hoje, né, para menos ou para mais. Então fica a dica aí então de dois produtozinhos aí bastante legais. Beleza, pessoal? Um abraço então aí. Tchau, tchau.